Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa terceira temporada do podcast Café com Fi. Hoje eu trago um convidado para conversarmos a respeito do mercado de fundos imobiliários. O convidado dessa semana é Caio Braz, que é sócio da gestora Urca Capital Partners. Seja muito bem-vindo, Caio, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse aí da gestora da Urca Capital Partners. Obrigado. Bom, eu trabalho no mercado financeiro desde 2006 ou 2007, faz bastante tempo, eu não lembro a data exata. Sempre trabalhando com crédito de varejo e operações estruturadas de crédito, né? Desde 2014 trabalhando com crédito imobiliário, desde 2015 na Urca, né? Então, entrei na Urca como sócio em 2015 para montar a área de dívida no mercado de capitais, né? A gente acabou se especializando no mercado imobiliário. E em 2019 a gente abriu a gestora e concomitantemente com o fundo, né, o RPR11, que é o nosso FI listado, né? E já estamos aí nessa luta de fundo listado tem quase 4 anos, né? A Urca como empresa foi fundada pelo Leonardo Nascimento, né? E em seguida o Alexander Ruskai se juntou a ele, então eles são os dois, o Léo sócio fundador e o Alex cofundador, né? E desde 2009 a empresa trabalha com investment banking, então primeiramente fusões e aquisições e outros tipos de estrutura de fundraising para empresas. E aí quando eu entrei a gente começou a trabalhar mais forte no mercado de dívida e mais forte no mercado de dívida imobiliária. Então hoje a Urca é uma empresa de investment banking completa, né? Maravilha! E como é que está o mercado, então, de fundos imobiliários de recebíveis ou fundos imobiliários de papéis? Como é que está esse mercado? Vocês que têm um fundo listado aí há 4 anos, como é que vocês sentiram esse mercado? Pandemia, pós-pandemia, como é que está o mercado? Para o nosso segmento, né, de high yield, o mercado, eu diria que ele nunca é tranquilo, né? A gente trabalha com operações que têm não um nível de risco mais elevado, mas que precisa de um acompanhamento mais de perto, né? Que não são dívidas em que a gente está lidando com empresas listadas, que se o projeto der errado, ela vai comparecer com o balanço dela, vai fazer frente à dívida. Então, o mercado, por definição, no nosso segmento, ele não é tranquilo, né? E a gente ainda passou pelo período de Covid, que se estendeu muito, né? E depois a gente passou por essa alta de juros rápida e grande, né, ao mesmo tempo, que é um evento também raro. Então isso dificulta não só para o nosso segmento específico de high yield, mas para a indústria como um todo, né? Que encarece a dívida, encarece o capital para a população para poder comprar imóveis, e isso tende a impactar tanto do lado do custo para o empreendedor, material de construção, custo do dinheiro, etc., quanto do lado da demanda por imóveis, né? E aí, em última instância, dos FIIs de shopping, etc., isso também tem um impacto do lado da atividade econômica. Então, hoje a gente está no final desse ciclo de impacto mais negativo, torcendo para que a próxima etapa seja uma etapa mais positiva para a economia como um todo, né? A gente ainda está vendo o cenário macro com alguma ressalva aí, né? A gente tem visto o agronegócio segurando o câmbio e o PIB, e a gente torce para que os outros setores alcancem, né, para a gente ter uma economia mais estável e aí melhorar o ecossistema para todo mundo. Um termo que você usou e que ainda causa muita dúvida, né, nos investidores e pretensos investidores aí de fundos imobiliários é justamente essa questão de high yield, como identificar um high yield, o que é de fato um fundo de recebíveis high yield? O fundo high yield, ele é basicamente um fundo que trabalha com empresas, vamos colocar uma linha de faturamento aqui abaixo de 300 milhões de reais por ano, né?
que são empresas que não têm acesso ao mercado de capitais, como fazer uma oferta de ações, como fazer uma emissão de uma debênture a custo baixo, né, que é tipicamente uma empresa listada que faz, né, e também são empresas que têm poucos empreendimentos, né, e que as dívidas são muito atreladas ao resultado do empreendimento e menos ao balanço da empresa. Então, isso é o típico high yield. Então, se a gente for ver um CRI emitido por MRV, Gafisa, Direcional, qualquer empresa desse porte, a gente vai ver muito menos estruturas em que um ou mais empreendimentos estão diretamente vinculados no papel, e a gente vai ver mais estruturas onde a capacidade de crédito da empresa é que é a base, né? No high yield isso inverte, então a gente foca muito mais no empreendimento, às vezes pode ser um empreendedor que está fazendo o primeiro empreendimento, mas a gente acha que o empreendimento é bom, vai ter fluxo de caixa e tem boas garantias. Então essa é a principal diferença. E casa muito com a próxima pergunta, né? Como é que funciona, então, a gestão de risco e de crédito nos FIIs de papéis high yield? Ou seja, como é que é feito, já que o faturamento você já falou que são empresas abaixo de 300 milhões, já não tem aquele balanço, né, todo estruturado como é feito nas empresas que são listadas. Mas, então, como é que vocês fazem essa gestão de risco, essa gestão de crédito, principalmente por serem high yield, né? Ter esse risco, né, já inerente ali. Então, a gente faz diariamente, né? Também é uma grande diferença para um fundo que seria classificado high grade, né? Onde a gestão de risco ela é mais superficial até, né? Porque se você for trabalhar o risco diário de uma empresa gigantesca, você tem que se inserir na operação dela e ela não vai nem deixar você fazer isso, né? No nosso caso aqui, o acompanhamento é diário de fato, né? Então a gente tem sempre uma empresa terceirizada que está cuidando dos recebíveis dos empreendimentos, e a gente recebe relatórios diários de como esses recebíveis estão se comportando, né? Então todo dia a gente vê quanto entrou na conta, quanto deveria ter entrado, como isso está comparado ao mês passado, e a gente consegue identificar rápido se está tendo, por exemplo, um problema de recebimento em um empreendimento, né? Obra, a mesma coisa. Então, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, dependendo do empreendimento, tem um engenheiro contratado que vai lá verificar se a obra está sendo feita conforme estava previsto, se teve estouro de orçamento, se o empreendedor não pegou o dinheiro e usou para outra coisa. E sempre que tem qualquer variação relevante em algum indicador, a gente pega o telefone e liga para o empreendedor e já vai resolvendo a situação antes de virar uma situação de execução, né? Então é inevitável um problema de crédito, né? Hoje a gente, no nosso fundo, a gente não teve ainda um problema que a gente teve que ir lá e executar, mas a gente sabe que um dia vai acontecer, né? Acontece até com empresas gigantescas nesse segmento, é inevitável. Mas a gente trabalha duro para que a gente não chegue nesse ponto, né? A gente consegue interferir diretamente no empreendimento para não chegar nesse ponto. E como é que funciona, outra questão que também gera dúvida, é como é que, caso tenha algum problema, né, e seja necessário, né, essa execução, como é que funciona, como é que vocês, né, caso aconteça, porque tem ali uma gestão desse risco, né, diário, mas caso aconteça, como é que é essa execução, as garantias, como é que funciona essa parte, Caio? A gente sempre tem a garantia, de alguma forma, do empreendimento em si que está sendo financiado ou que cedeu os recebíveis, né? Se já tiver uma obra pronta, ele não tem mais necessidade de financiamento, mas a gente está liberando dinheiro baseado no fluxo de recebíveis. Então, a gente tem essa garantia ou via alienação da empresa, que é dona do empreendimento, ou via alienação do terreno em si, né? Chegando numa situação de estresse, né, se a lei trabalhar perfeitamente, deveria ser tão simples quanto ir lá no cartório,
apresentar que a dívida não está sendo paga e tomar posse da garantia, né? A gente vê na vida real que nem sempre acontece dessa forma, né? Então, a gente tenta, nessas situações, chegar no entendimento com o empreendedor de que ele pode dar o empreendimento, né, como pagamento, porque ele também tem aval, ele pode ser arrolado em todas as áreas da vida dele que não dizem respeito ao empreendimento, né, de forma que a gente possa pegar o empreendimento o mais rápido possível e fazer aquele empreendimento ser rentável, né. Então, a execução pelos meios legais, ela tende a ser mais custosa tanto para nós quanto para o empreendedor. E aí a gente tenta, nesses casos, chegar num entendimento do que é bom para ambos, né, no contexto da dívida, para que ele saia da operação ou sem dívida ou com o mínimo, né, já pagar, e a gente saia com a oportunidade de recuperar o nosso dinheiro com a rentabilidade que a gente espera. Maravilha. Outro ponto também, Caio, que as pessoas ficam em dúvidas quando se fala em high yield, é a questão de indexadores, né? Como identificar, é um IPCA mais algo, e isso indica, né? Tem um indicativo ali que é realmente um high yield. E a questão da deflação, né? Como é que a deflação impactou, né, nos fundos de papéis no ano passado, teve essa questão lá por setembro, se não me falha a memória, e os indicadores agora também estão dando a entender que possa aí vir uma deflação e como é que os FIIs de papéis podem se comportar a respeito. Falando de taxa de rentabilidade, né, o high yield deveria sempre ter uma taxa bem relevante acima de um high grade, né, ainda mais relevante em cima da NTN-B, que é o que a gente busca. Então, mês passado, por exemplo, a gente pagou 400% da rentabilidade da NTN-B, né? Então, a gente busca ter um prêmio relevante para que o investidor, quando fizer a análise de risco e retorno, não tenha dúvida que o retorno vale a pena, né? Por outro lado, nem sempre isso acontece, né? Então, a gente já viu, na época que a Selic caiu para 2% e estava fácil captar dinheiro, tinha muito dinheiro no mercado e a concorrência por operações fez com que as taxas abaixassem. Então tinha muito high yield fazendo operações com taxa do que seria um high grade, né? A gente não fez isso, né? A gente deixou de captar recursos para manter o perfil do fundo, né? Perfil de risco de retorno. Então nem sempre essa máxima vai valer, mas deveria valer, né? Então sim, um high yield, diria que pelo menos 2, 3% ao ano acima de um high grade deveria ter de taxa média nos seus ativos, né? Falando de deflação, a gente tenta se comunicar bastante com o nosso investidor, mas é difícil ainda a percepção que a rentabilidade nominal ela não vale para nada, né? Então, o que vale na rentabilidade do fundo é a rentabilidade real. Então, quanto que eu estou rendendo acima da inflação, que é o meu indexador, e se o investidor quiser comparar com o CDI também, né, embora seja uma comparação mais injusta, vamos dizer assim. Então, em épocas de deflação, o fundo tende a ter uma rentabilidade real maior, porque normalmente, né, nos papéis você tem um resultado acumulado contábil que ele tende a virar caixa mais rápido na época que não tem inflação para comer parte dessa amortização, né? Então, nessas épocas é quando o fundo destrava mais resultado acumulado e paga muito mais acima da inflação e melhora o estado da economia como um todo. Ou seja, deflação e inflação, a não ser que seja por depressão econômica, é um indicador que é bom para todo mundo, né? E o investidor ele ainda fica muito, às vezes, torcendo pela inflação. A gente viu muito isso na época que o nosso fundo pagava 3% ao mês, que o IGPM vinha 3 e tantos por cento. A gente falava,
é irracional você torcer pela inflação para o seu rendimento vir desse tamanho. Né? Se a inflação continuar desse jeito, daqui 2 anos não tem mais fundo, porque é impossível o pagador acompanhar essa taxa, né? 3% ao mês. Teve um ano que o IGPM mais indexador deu 35% ao ano. Né? Ninguém consegue carregar uma dívida de 35% ao ano por anos seguidos. Então a gente sempre tentou comunicar nesse sentido, né? Não torcer pela inflação, porque não faz nenhum sentido. Então a gente sempre tenta se comunicar para não torcer pela inflação. Né? Inflação baixa é bom para todo mundo e aumenta o rendimento real do fundo. Então, a gente bate muito nessa tecla, mas ainda é muito difícil que o investidor entenda isso. É que eles são muitos, né, acabam indo investir em fundos imobiliários e olham aquele dividend yield dos últimos 12 meses alto e acha que isso realmente está refletindo no seu rendimento real e que isso vai perpetuar ou continuar justamente por conta da inflação. E eles esquecem que aquele dividend yield alto ali que, né, mostra nas plataformas, na verdade significa que o preço versus, né, os dividendos sendo pagos ali nos últimos 12 meses, ou seja, os dividendos dividido pelo preço mais baixo, é isso que está dando esse dividend yield alto, né? Eles acabam não se apegando de fato como é que a conta é feita, né, Caio? Exato, e às vezes um dividend yield alto esconde um problema do fundo, né? Então, às vezes um fundo caiu 50% e por isso que o dividend yield dele é alto. Então, o dividend yield ele é um parâmetro, mas ele sozinho não quer dizer nada. Ou traz informações ali que não correspondem com a realidade, a gente tem visto aí no mercado algumas situações, né, então é sempre bom estar em alerta a respeito e não utilizar pura e simplesmente um indicador ali isolado para analisar um fundo, né, Caio? Exatamente, entender o que o fundo faz, né, ver a qualidade do que tem dentro, analisar o dividend yield com um histórico grande, 2 anos talvez, não que fundos novos, a gente já foi o fundo novo, né, não tem a sua relevância, sua importância, óbvio que tem, e aí entra na parte de entender o que o fundo está fazendo e prestar menos atenção no quanto está pagando. Exatamente isso. E falando nessa linha, né, qual que é a importância dos fundos de papéis na carteira de um investidor, né? Sempre tem aquela, né, volta e meia a gente escuta, FII de tijolo versus FII de papéis, e qual é o impacto e a importância dentro de uma carteira, né? Tem uns que são mais radicais, não, eu gosto só de fundo de papéis, outros só de fundo de tijolos, mas uma diversificação e o equilíbrio é muito importante. E você que está inserido, né, nesse universo, Caio, como é que você poderia ponderar aí para os investidores? Os FIs de papel eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Então, como vantagem, eles distribuem renda mais rápido, né, em relação a principalmente correção de indexador, que a correção do indexador acontece em tempo real, né? E isso dá oportunidade para o investidor reinvestir e conseguir uma taxa de retorno no longo prazo parecida ou igual à taxa que aquele fundo está pagando. Então, o nosso fundo ele paga na média IPCA mais 12 historicamente. Né? Então, se o investidor reinvestir, conseguir ter um ganho de capital através de reinvestimento, compondo a IPCA mais 12, é uma rentabilidade absurda. Né? O FI de tijolo ele não tem essa dinâmica, mas ele tem a possibilidade no próprio patrimônio do fundo de apreciação de capital. Né? Então, ele paga menos dividendo, mas se for um bom fundo com bons imóveis, em épocas de atividade econômica boa, aquele fundo vai tender a valorizar os seus imóveis e ele pode eventualmente desinvestir e aí o investidor vai ter o ganho de capital referente àquele imóvel ou até a cota de mercado vai acompanhar a valorização do imóvel, que é melhor ainda para o investidor, e ele vende a cota com ganho de capital e investe mais em ativos de renda.
Então, o investidor, sabendo o que ele está fazendo, ele consegue investir nas duas classes e utilizar o melhor que as duas classes têm, né? Então, um FI de papel, um repasse mais rápido da inflação e a possibilidade de ganho de capital através de reinvestimento, porém não vai ter ganho de capital através do próprio patrimônio do fundo, que por definição é tudo distribuído, e o FI de tijolo com foco mais em ganho de capital, obtendo renda durante o processo, né? Então, uma ótima combinação ter os dois na carteira. Maravilha. E o Urca, ele faz originação também, Caio? Ou ele pega esses CRIs, compra ali, né, deve chegar muitas propostas, né, em relação a esse tipo de recebível, ou vocês originam, como é que funciona na casa Urca? Então, no começo do fundo a gente originava 100%, né? A gente tinha uma equipe comercial que não era própria, mas era praticamente trabalhava só para nós, né? E a gente obtinha boa parte, quase a totalidade das operações naquela época através dessa equipe direcionada, né? E a gente sempre estruturou os papéis desde o início. Essa dinâmica de estruturar desde o início não mudou. Acho que a gente tem 2 ou 3 investimentos de 40 no fundo que a gente comprou pronto já, então um percentual muito baixo. Mas hoje a gente tem uma rede muito maior, devido ao tamanho do fundo, ser um fundo um pouco mais conhecido. Então a gente não tem equipe dedicada interna mais à originação, mas a gente ainda faz questão de entrar bem no início da operação. Um CRI já emitido, um papel já emitido, é muito difícil da gente ir lá e investir direto. Então a gente está participando desde o início como regra, né? Existem pouquíssimas exceções, né, como eu citei, mas a regra é que a gente acompanhe desde o início, coloque a auditoria que a gente quer trabalhar, a securitizadora que a gente quer trabalhar, assessor jurídico que a gente quer, e aí a estrutura sai do jeito que é adequada para o fundo. Entendi. E falando também em relação aos CRIs e aos empreendimentos, é pelo Brasil todo, é regionalizado, ou seja, não, criamos só que tem em São Paulo, só que tem em São Paulo e Rio, ou ele é mais diversificado também nesse quesito, em relação aos empreendimentos? A gente tem empreendimento em todas as regiões, né? Em termos de quantidade, eu não lembro de cabeça agora, mas acho que talvez Norte e Nordeste sejam as regiões que juntas têm mais quantidade de operações, mas são operações menores, e São Paulo é predominante em volume, né? Talvez até em número de operações o estado de São Paulo seja mais relevante, mas em volume São Paulo é bem dominante dentro do fundo, mais pelo tamanho das operações, mas a gente tem uma diversificação boa no Brasil. Entendi. E nós estávamos falando em taxa de juros, toda essa questão aí do fundo que passou pela pandemia, chegamos aí a 2%, hoje estamos aí 13,75%, começa a sinalizar que se inicia ali pelo Banco Central, né, agora em agosto, nós estamos gravando em julho, a queda da taxa de Selic, da taxa de juros e, consequentemente, o CDI também ali tem esse acompanhamento, já que ele é muito próximo, né? Qual que é o comportamento dos fundos de papéis diante desse cenário? Então, a tendência seria aumentar a cota no mercado secundário, né? Então, a gente tem visto já essa recuperação lenta, né? O CDI ele não é o principal indexador em termos de variação do valor patrimonial do fundo, né? Porque os papéis, a grande maioria, são indexados à inflação, mas é inevitável que conforme a atratividade da renda fixa diminui, a atratividade dos ativos de renda variável aumenta, né? Então, a correlação é muito clara e conforme vai abaixando o preço no mercado secundário, deve aumentar, né? Pelo menos é o esperado. Na época lá da taxa de 2%, os fundos de papel, nosso fundo chegou a negociar com 40% de ágio, né? Então, isso é puramente por causa da atratividade.
Além disso, melhora o estado geral, né, da economia, com uma taxa de juros mais baixa. E aí essas situações de gerenciamento de risco, elas acabam ficando mais fácil, porque fica mais fácil para o devedor pagar as dívidas também, né? Então, num mundo ideal, se acontecer o que a gente está esperando, com uma baixa da taxa de juros aí para próximo de 10%, as cotas dos fundos deveriam subir e a qualidade de crédito geral melhorar. É isso que a gente espera. Todos nós esperamos aí que as coisas comecem a caminhar. Claro que foi necessário, né, é uma medida contra-intuitiva para a população, mas é necessário, né, quando se tem ali essa situação de uma inflação alta, elevada, né, mas por outro lado é muito positiva essa queda, justamente porque eu sempre falo que não só a ponderação em relação à questão de o pessoal querendo uma inflação maior, né, consequentemente um rendimento maior, mas se esquecem que tem uma outra ponta ali, que é a devedora, e que se ela não tiver essa capacidade de honrar os compromissos, o fundo acaba sendo impactado negativamente e toda ali a cadeia acontece de forma negativa, né? Então é isso que eu acho que esse é o outro ponto importante estar sempre ponderando, principalmente quando se fala em fundos de papéis, né, Caio? Eu diria que é o mais importante, né? Então, a qualidade do ativo subjacente ali da carteira, né, no que o fundo investe, e não o fundo em si, é que é o mais importante, né? Então, o que importa é o comprador do imóvel lá na ponta, se ele vai pagar. Se ele pagar, tá tudo certo. Se ele não pagar, a gente tem um problema. Aí, num segundo nível, importa o preço do material de construção. Se está subindo, se não está. Se subir rápido, todo mundo tem um problema, porque a dívida vai subir, o empreendedor vai ter que repassar o custo para a unidade, e normalmente num cenário desse o comprador não vai ter dinheiro para pagar esse reajuste, e aí deixa de comprar, e aí uma reação em cadeia até que a dívida não seja paga, né? Então essa é sem dúvida a parte mais importante. Mais uma vez, Caio, eu gostaria de te agradecer você ter vindo aqui conversar conosco no podcast, trazer sua visão, né, em termos de gestão, como é que está a questão dos fundos de papéis, essa questão de risco e crédito, né, o impacto ali da taxa de juros nesses fundos, a importância, né, de ter e diversificar na carteira do investidor. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, trouxesse as mídias sociais, para que o pessoal aí que ficou com alguma dúvida, queira conhecer mais a Urca Partners, queira conhecer o fundo que vocês têm listado em bolsa. Então, a palavra é contigo. Então, só agradecer mesmo. A gente faz uma live mensal, né, por volta ali do dia 18 a 20, né, para comentar o nosso relatório mensal do fundo e falar também um pouco da gestora quando tem alguma coisa nova acontecendo. Lá os investidores conseguem comunicação direta conosco, né? O canal do YouTube é Urca Capital Partners. A gente tem o nosso ri@urcacp.com.br, e o site www.urcacp.com.br. Então, através desses canais, o investidor consegue se comunicar conosco e vai ficar a par de tudo que a gestora está fazendo. Maravilha, mais uma vez muito obrigado, e vamos aí acompanhando, né, esse cenário macroeconômico e quais os reais impactos ali, né, não só no fundo que vocês têm listado, mas aí no mercado de fundos imobiliários, e que esse mundo ideal que você colocou realmente aconteça, né, Caio? É o que a gente espera. A gente tem um segundo semestre um pouquinho mais tranquilo. Exatamente, que o mercado não seja tão movimentado, porque eu falo que o mercado de fundos imobiliários realmente é cheio de fortes emoções, né? Exato. Mais uma vez, muito obrigada, Caio, muito obrigada aí à gestora, e pessoal, até o próximo episódio aí, nós vamos bater mais papos a respeito e trazer informações diretamente da fonte. Muitíssimo obrigado, tchau, tchau, Caio. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, pessoal.